Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou começar agora uma série de vídeos sobre geometria analítica, tá? Então fiquem atentos aí que eu vou fazer um curso aqui legal de geometria analítica dentro aqui do meu YouTube. Então quem estiver precisando, passa para os colegas aí. E vou deixar de falar para se inscrever no canal e colocar aí para vocês receberem os vídeos que foram saindo aí ao longo das semanas aí para frente. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar então com o básico da geometria analítica, que é a distância entre dois pontos. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai ter que pensar no plano cartesiano, né? Então, o plano cartesiano, nós vamos ter um eixo X. Então, vamos lá, vou colocar de outra cor aqui para diferenciar. Bom, vamos ter aqui um eixo X e um eixo Y. Lembrando que o eixo X é o da horizontal e o eixo Y é o da vertical. Bom, então, para achar os pares ordenados, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que par ordenado, o próprio nome já diz. Par de duas coisas, ordenado de ordem. Então, quem vem primeiro é o X e quem vem por último é o Y. Então, se eu tiver um ponto 3 e 2, é diferente do ponto 2 e 3, não é isso? Então, o que é 3 e 2? Aí tem gente erroneamente que vai lá e pega. 3 no X está aqui. 1, 2, 3. Está aqui o 3 do X. 2 no Y está aqui. E marca assim. Mas não é isso, né? 3 e 2 é o encontro da reta do 3 do X com o encontro da reta do 2 do Y. Então, este daqui que é o ponto A. Certo, pessoal? Vou até apagar aqui para ninguém ficar confuso. Bom, muito bem, então o ponto A está ali no 3 e no 2. E o ponto B é 2 e 3, então é 2 no X e 3 no Y. Então, este daqui é o ponto B. Então, se atentem a isso, né, para vocês entenderem melhor. E no caso dessa aula de hoje, nós vamos entender qual que é a distância, qual que é o tamanho, né, a gente pode falar também de módulo, do A até o B, né, o tamanho, o comprimento, a distância entre dois pontos. Bom, se os pontos tivessem na mesma origem, tava muito bom para nós, né? Porque vamos pensar aqui comigo, ó. Se eu tiver lá o plano cartesiano de novo, né? Então vamos lá. Vou fazer aqui bem mais fortezinho aqui para todo mundo ver. Então aqui eu tenho o eixo Y, né? E assim eu tenho o eixo X. Bom, então, se eu tenho um dos pontos na origem, então tá lá, esse é um dos pontos. Aí o outro ponto que eu quero é esse ponto aqui, ó. Então, eu tenho dois pontos, né? Vou chamar esse aqui de O, né? De origem, e esse aqui vai chamar de A. Então, a gente sabe que a origem vai ser 0 e 0 e que o ponto A vai ser 2 e 3, certo? Bom, muito fácil pra gente entender esse, porque, por exemplo, olha aqui, eu quero essa distância aqui, não é isso? Eu quero essa distância aqui, ó. Você vai convir comigo que essa distância daqui é a mesma daqui, ó. Tá vendo? É um retângulo, né? É um retângulo. Então, isso aqui é igual. E isso daqui é igual a esse pedaço aqui, ó. Concorda? Por que eu tô falando isso? Porque aqui, gente, nós vamos ter um triângulo retângulo, certo? De qualquer jeito, tá, gente? Se fosse do outro lado também dava um triângulo retângulo. Nós vamos ter aqui um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, esse pedaço aqui mede 3, né? Porque a gente está entendendo que é 3. E esse aqui mede 2, certo? E aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, ficou muito bom da gente achar a distância. Nós vamos aplicar Pitágoras, né? E já tá pronto, porque no Pitágoras ali tá bonitinho demais, porque ele é 3, 2. Então, vamos lá, ó. Distância ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Tem vídeo meu sobre Teorema de Pitágoras aqui, né? Depois, quem tiver essa dificuldade, vai lá no vídeo de Teorema de Pitágoras. Então, dá 4 mais 9. Então, dá 13. Então, é raiz de 13. Então, a distância ali entre o ponto O e A, né? A gente até pode falar assim, a distância entre O e A é raiz de 13. Essa é uma notação importante aí da geometria analítica. Muito bem, gente. Mas aí, até aí, beleza, né? Então, se eu tivesse outro ponto do lado de cá, né? Por exemplo, se eu tivesse um ponto aqui, ó. Ah, eu quero calcular a distância desse ponto. Aqui, ó. Olha o triângulo retângulo aqui, ó. Então, esse aqui também dá pra gente calcular assim, né?
qualquer ponto, né, no plano cartesiano da origem, facinho, é só fazer um triângulo retângulo e calcular. Mas e se não for do ponto da origem, né? E se for pontos aleatórios? Então, vamos lá, gente. Vamos lá aqui no plano cartesiano. Bom, de novo, né, eu vou ter um plano cartesiano, vou ter o eixo Y e o eixo X. Beleza. Bom, aí agora eu vou marcar pontos aleatórios. Então, eu vou marcar um ponto aqui. E eu vou falar que essa escala não é bonitinha igual tá, não, tá? No caso aqui, ó, tá indo de 1 em 1, né? Esse plano cartesiano aqui tá indo de 1 em 1, mas pode ser de 5 em 5. Então, eu não tô sabendo a escala, não, ok? E eu quero saber a distância entre esses dois pontos aqui, ó. Certinho? Beleza. Então, gente, vamos pensar aqui comigo, ó. Você concorda que esse aqui vai ser o ponto que é o X do A, certo? E esse daqui vai ser o ponto que é do X do B, certinho? Muito bem. Esse ponto aqui, nós vamos chamar de Y do A. E esse daqui, nós vamos chamar de Y do B, concorda? Tem o X do A, X do B, porque a gente já começa a notação matemática, né? A escrita matemática. Beleza, gente? Ok, então, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que essa distância aqui, ó, vou de amarelo. Essa distância aqui é uma distância que se eu pego esse e tiro esse, eu tenho essa distância, concorda? Porque vamos supor que o X do B fosse 3 e o X do A fosse 1. Então, a distância era 2, né? Vamos supor que essa aqui seria 4 e essa seria 8. Então, a distância seria 4. Então, ali é uma diferença, né? É a diferença entre o X do B menos o X do A, certo? Do mesmo modo, esse pedaço aqui é o X do B, é o Y do B menos o Y do A, é o tamanho, certo? Pronto, gente. Então, agora nós temos também um novo teorema de Pitágoras. Só que agora, de vez de ter o tamanho certinho, porque era da origem, nós vamos ter nós vamos ter uma diferença, né? Uma variação entre o X e o Y. Então, como é que ficaria essa fórmula, né? Nós estamos aqui deduzindo a fórmula. Então, seria distância ao quadrado, que é igual xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, certo? Aí, muitas das fórmulas já vêm com a raiz já pronta para o lado de lá, né? x do b menos x do a ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Pronto. Então, aqui nós deduzimos, é a dedução da fórmula matemática de cálculo de distância. Muito bom, né? Facinho, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, né, as fórmulas, né, dos dois jeitos, né, que a gente trabalhou aqui, tanto com ela ao quadrado, quanto com ela passando a raiz para lá, né? Mas aí, quando tiver dois pontos agora, é só aplicar, inclusive com o ponto da origem também dava certo, né? E tava tudo certo. Então, vamos lá, eu vou calcular esse exercício dos dois jeitos, pra vocês entenderem. Tanto pela fórmula, que eu sou meio ruim de gravar a fórmula, né? Então, eu acho meio ruim, mas tudo bem. Primeiro, eu vou colocar, então, num plano cartesiano aqui, ó. Então, eu tenho um plano cartesiano e eu tenho ponto 2, 1, 2, 3, 4, 5. Esse ponto aqui é o ponto 2. Tá meio ruim meus quadradinhos aqui, né, gente? Porque eles não estão na mesma distância, então tá meio ruim aqui de entender. 2 e 5 tá aqui, e menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, e menos 2, 1, 2. Então, tá aqui, ó. Então, ele quer saber, esse aqui é o ponto A, esse é o ponto B. Ele quer saber essa distância aqui, ó. Nó. Você consegue ver que eu já tenho aqui, ó, um triângulo retângulo. E aí, gente, olha para você ver como é que é interessante. Esse aqui é o X do B, não é? Desculpa, esse é o Y do B. E esse aqui é o Y do A, não é isso? Do mesmo jeito que esse aqui é o X do A e esse daqui é o X do B, né? Então, observe para você ver o tamanho disso aqui. Qual que é o tamanho disso aqui? Esse aqui é exatamente, né, o Y do B menos o Y do A, né? A variação que eu tenho, né? E esse daqui, mesma coisa.
x do B e x do A. Então, vou colocar aqui igual para vocês entenderem. Ó, esse x do A aqui é 2 e esse é menos 5, certo? Então, qual que é o tamanho disso? 7, né? É o tamanho 7. Ah, Liliane, se eu fizesse do outro lado, menos 5 com menos 2, dava menos 7. Tudo bem, porque menos 7 ao quadrado, lembra que na forma vai ser o quadrado, vai ser positivo? E a gente está falando de tamanho, tem que ser positivo, né? E do lado de cá, nós teríamos o y, né? Aqui é 5, esse ponto aqui era o 5, e esse ponto aqui era o menos 2. Então, aqui também nós teríamos 7, certo? E aí, nós vamos fazer agora o teorema de Pitágoras, ó. Distância ao quadrado, que é igual a 7 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Distância ao quadrado, que é igual a 49 mais 49. Distância ao quadrado, que é igual a 18, 98. Distância é igual a raiz de 98. E a raiz de 98, né, se você fatorar, vai dar 7 raiz de 2. Pronto. Agora, vamos aplicar pela fórmula. Então, a fórmula seria: distância é igual a raiz de xb menos xa mais, ao quadrado, mais yb menos y ao quadrado. Então, vamos lá, hein? Ó, então, eu vou pegar os x e os y. Então, vamos pensar. Menos 5 com menos 2 ao quadrado e menos 2 com menos 5 ao quadrado. Tá vendo? Só tô colocando x e y. Então, ficaria menos 7 ao quadrado e menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado, tá vendo que eu falei com vocês? Dava 49. Mais 49, então a distância ao quadrado, que dava 98, a distância dava 7 raiz de 2. Então, dá no mesmo, né? Só fiz para vocês entenderem que existe a fórmula, mas não precisa só decorar a fórmula, né? Bom, então, outro exercício aqui para a gente acabar de entender. Ó. Calcule o valor da coordenada de x do ponto A, sabendo que a distância entre A e B é 10. Então, agora, ele quer um ponto, né? Você tem um ponto, tem o outro e tem a distância. Então, vamos aplicar na fórmula de uma vez, ó. X de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, vamos lá. A distância, ele diz que é 10. Então, já vou pôr 10 aqui, ó. X de B, então, 4 menos x de A, que é o x que eu quero aprender. 8 menos 2 ao quadrado. Muito bom. Então, como tem um 10 aqui, tem uma raiz, o que eu posso fazer? Eu posso elevar dos dois membros ao quadrado, né? Pra gente já fazer a conta. Então, ficaria 100, que é igual 4 menos x ao quadrado, mais 8 menos 2 ao quadrado, certo? Muito bem. Então, ficaria 100 é igual a 16 menos 8x mais x2, diferença de trilhão quadrado perfeito, né? Mais 6 ao quadrado, 36. Então, ficaria, nós teríamos aí uma equação de segundo grau, né? Menos 8x, 16 mais 36, 52. Passa para lá, 48. Não é isso? Isso mesmo. Só que eu tô passando para cá, né? Vai dar menos 48 igual a zero. Muito bem, então agora eu tenho aqui um teorema de Pitágoras. Vou fazer Pitágoras, não vou fazer aqui agora, né? Delta, e vou achar as respostas de x. Aí você vai falar assim, mas vai ter duas respostas. Vai ter duas respostas, porque, por exemplo, aqui tá, vamos supor que o ponto A é o ponto B. Vamos supor, tá, gente? Tem um ponto A aqui, beleza, a distância é uma, mas aí não tem também do lado de cá, a distância também não é outra. Então, por isso que a gente vai achar dois valores para esse tipo de exercício, tá bom? Muito bem. Bom, e esse aqui, né? Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante aos pontos tal e tal. O que é equidistante? Essa palavra vai aparecer por aí na geometria. Equidistante quer dizer que são as mesmas distâncias. Então, eu tenho um ponto P que eu não sei quanto que ele vale. Mas eu sei que a distância de P até A é igual à distância de P até B. Essas distâncias são iguais. Então, vamos lá, né? Vamos calcular, então, essas distâncias, ó. A menos P, 1 menos x ao quadrado, mais 4 menos y ao quadrado, certo? E a distância de P, que vai ser menos 6 menos x ao quadrado e mais
perdi aqui, 3 menos y ao quadrado, beleza. Bom, aí, gente, olha para você ver, se um ponto P das abscissas, por que que não vai dar para calcular desse jeito que eu pus aqui, ó? Porque nós vamos ter uma equação com duas incógnitas, não vai dar pra gente sair do lugar. Mas ele diz que é um do ponto do eixo das abscissas, ou seja, o que é o ordenadas e abscissas, né? Então, o eixo das ordenadas e os eixos das abscissas. Então, o eixo das abscissas é o eixo x, né? Então, quer dizer que esse ponto está aqui, ó, em algum lugar do eixo x. Ou seja, o y vale 0, né? Então, muito importante essa questão, porque senão a gente não sairia do lugar, né? Então, vamos lá, né? Substituir aqui, ó. Então, vai ficar, já posso cortar, né? Então, 1 menos 2x mais x ao quadrado, mais 4 menos 0 ao quadrado, 16. Que vai ser menos 6 ao quadrado, 36, mais 12x mais x ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 9. Então, eu vou cortar essa raiz, porque já posso cortar. E aí, olha para você ver, esse x2, quando passar para lá, vai também poder cortar. Então, vai melhorar para nós demais. Então, vai ficar 17 menos 2x, só para arrumar aqui, 12x mais 9. Então, ficaria 10x, passei esse 2 para lá. Opa, então aí fica 14, né? Tá vendo? 14x igual a 17 menos 9. 8. Então, x era igual a 8 sobre 14. Fazendo essa fatoração aqui, dava 4 sétimos. Então, esse é o ponto do ponto P das abscissas. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí os exercícios. Feito lá o teorema de Bhaskara, né? Também tem vídeo aqui de Bhaskara, para vocês entenderem. Mas para os vídeos não ficarem muito longos, porque vocês sabem que não é o meu objetivo. Muito obrigada e nos vemos por aí.